Amigos e amigas, senhores e senhoras, sejam todos bem-vindos a mais um encontro nosso, hoje dominical, 17º domingo do tempo comum. Obrigado a você pelo carinho, pela presença, pela vossa amizade, pela vossa paciência. Lembrando que a liturgia de hoje, Gênesis capítulo 18, versículos 20 ao 23, Salmo é o Salmo 137, entre parênteses 138, e a segunda leitura, Colossenses capítulo 12, versículo 12 ao 14. O Evangelho, Lucas capítulo 11, versículos 1 ao 13. Eu sou o Daniel Nonato, e estou com vocês todo dia pela manhã via o nosso canal, @denonato, e também temos nosso blog denonato.blogspot.com. E hoje nós vamos mergulhar junto numa das orações mais conhecidas e ao mesmo tempo mais desafiadora da fé cristã, o Pai Nosso. Mas antes de falar sobre o Pai Nosso, é preciso escutar. Nas últimas semanas, a nossa liturgia vem nos animando e nos levando para uma escuta consciente. No 15º domingo do tempo comum, vimos que amar a Deus se concretiza quando nos inclinamos com compaixão como o bom samaritano. Depois, no 16º domingo do tempo comum, nós aprendemos com Maria que ouvir o Senhor é escolher a melhor parte. E hoje, dia dos avós, né? Embora a celebração de Santana foi ontem, no 17º domingo do tempo comum, nós somos convidados a escutar Jesus falando sobre o Pai Nosso. Mas falar com Deus não é repetir fórmulas mágicas. Deus não é pó de pirim-pim-pim. É ter coragem de um filho e a liberdade que o Espírito nos permite. É como que respirar. A oração não é um acessório, mas é uma essência para quem é cristão. Tudo começa com um pedido simples, mas profundo, do seu apóstolo, lá em Lucas capítulo 11, versículo 1. Senhor, ensina-nos a orar. Os discípulos não querem uma técnica, nem um método ou um ritual novo. Eles pedem que Jesus possa promover uma intimidade. Eles querem entrar no modo de ser de Jesus. E o que Jesus faz? Simples. Responde não com uma palestra, mas com a sua vida, com a sua entrega. E ele vai ensinando a sua comunidade a oração do Pai Nosso. No Evangelho de Lucas, essa oração é mais breve que em Mateus, mas carrega o essencial da liturgia. O Abá, que quer dizer Pai querido, o papaizinho. A santidade do nome, a vinda do reino, o pão de cada dia, o perdão e a libertação do mal. Cada palavra é um mundo na sua realidade. Cada palavra que nós temos aqui mostra-nos o Pai, por exemplo, não é um chefe, não é um fiscal, não é um controlador da moral alheia. É uma relação de proximidade. Jesus ensina que orar é mergulhar na comunhão e não em uma cobrança. O pedido pelo pão que Jesus emenda em seguida nos coloca no chão da vida. Não só o pão da mesa, mas é o pão da dignidade, é o pão partilhado. E aqui a oração torna-se denúncia. Como rezar pedindo ao Senhor que dai-nos pão e apoiar políticos e políticas que negam o básico da maioria? Como dizer Pai Nosso e votar contra os filhos e filhas de Deus? Como já dizia Dom Oscar Romero, o santo da América, uma religião de missa dominical, mas de semanas injusta, não agrada ao Deus da vida. O perdão que Jesus coloca no centro da oração também é um desafio. Não se trata de passividade, mas de uma libertação do ódio. A oração com rancor é grito vazio. A fé que reza é espelho da sua vida que você tem. A fé que reza não pode ser um espelho das mentiras farisaicas que tanto se praticavam no contexto que Jesus viveu. E Jesus continua com duas parábolas depois de rezar o Pai Nosso. Primeiro, ele fala do amigo insistente. E depois, o Pai generoso. Ambos
mostra que Deus não se cansa da nossa oração. Ele não se ofende com a nossa insistência. Ao contrário, ele se alegra com essa nossa confiança na sua ação em nosso dia a dia. Por isso, lá em Lucas 11:9, nós vimos ele falando: pedi e receberei, buscai e encontrareis, batei e vos será aberto. Mas atenção, isso não é uma promessa de prosperidade, não é uma promessa de vitória somente, é a promessa da vivência do Espírito Santo. Sabemos que a oração cristã é, acima de tudo, uma abertura. Quem ora de verdade não manipula a vontade de Deus. Quem ora de verdade não tenta dizer o que Deus quis falar e não tenta dizer aquilo que Deus não quer dizer. Quem ora de verdade é transformado antes mesmo de ver a resposta. E aqui está. A oração do cristão era parte do seu método e da sua forma de viver. E a oração era sair do coração. Essa é a nossa proposta de reflexão hoje. A verdadeira oração não foge do mundo. Ela fecunda o mundo. Ela não fica somente nos céus. Ela desce ao chão da realidade humana. Ela ouve e era parte dos clamores dos excluídos em nossa sociedade, das comunidades LGBTIQIAPN+, também das mulheres violadas e violentadas, das mães pretas que têm seus filhos pretos assassinados. E hoje, infelizmente, nós vemos distorções da oração nos cultos que têm verdadeiramente produções de shows. Orações que são barganha com Deus, teologias que vendem milagres e a fé como um contrato. Na verdade, a fé tem que ser comunhão. E como diz São Paulo, a comunidade de Timóteo, a piedade como fonte de lucro é corrupção. Timóteo, capítulo 6, versículo 5. E como nos ensina também o próprio Catecismo da Igreja Católica, a oração é uma relação de aliança entre Deus e o ser humano. E essa oração ensinada por Jesus atravessa os séculos e ganha as cores diversas. No silêncio do Carmelo, no louvor espontâneo dos carismáticos, no serviço dos franciscanos, na escuta do coração inaciano, nas ladainhas das quebradas, também, por que não, na reza dos terreiros de santuários afro-brasileiros, nas vigílias evangélicas, na oração do povo do Quilombo e também, por que não, a prece indígena. A oração cristã é uma sinfonia, como diz São Paulo Apóstolo. Há uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A oração, ela tem que ser mística, mas também tem que ser resistência. Ela não nos tira do mundo, mas nos joga dentro dele com os olhos de Deus e os pés no Evangelho. Orar é ajoelhar-se diante de Deus e erguer-se com vontade diante das injustiças, das violências e das faltas de direito que o nosso povo tem. É defender o SUS, é defender a escola pública de qualidade para todos, é defender a soberania nacional, é gritar não à taxação de um país estrangeiro em suas terras. Isso é oração. Então, nesse domingo, façamos juntos o pedido dos discípulos, sem medo, com coragem. Senhor, ensina-nos a orar, mas que a nossa oração vá além das palavras, que ela se torne corpo, gesto, e nos ajude no caminho de construir um país, uma pátria e uma nação verdadeiramente cristã. Não apenas uma nação onde alguns carregam a Bíblia para as suas sessões em câmaras de vereadores, em câmaras estaduais, também no Congresso Nacional, e usa essa mesma Bíblia para oprimir, para desrespeitar, para promover a misoginia, para promover a exclusão do irmão e do próximo. Que nós possamos, através do Pai Nosso, olhar para o irmão
que está caído à beira do caminho, como irmão de verdade, a exemplo do bom samaritano. Que essa oração de hoje nos ajude, a exemplo de Marta e de Maria, a acolher Jesus, a acolher em nossas casas, a olhar para a verdade do Evangelho, não apenas como um livro bonito de ficar aberto na estante no Salmo 91, ou talvez em outro salmo, ou mesmo numa passagem bíblica de referência para você, mas como um livro que nos comunica a vida. Pois a oração cristã, ela nasce do contexto da nossa vivência, como eu já disse aqui. E nós queremos hoje, mais que oração, também trazer em nosso cotidiano uma ação coerente, consciente das nossas atitudes perante a comunidade. Não apenas uma oração de teorias, não apenas uma oração de boca, não apenas oração de verbo, não apenas oração privada, mas também uma oração pública, levando a comunidade a se encontrar. E que possamos hoje orar e podemos dizer para o Senhor, como os apóstolos disseram: Senhor, ensina-nos a orar com os olhos dos que veem além da dor. Ensina-nos, Senhor, a orar com as mãos dos que cuidam. Senhor, ensina-nos a orar com os pés dos que marcham pela paz. Senhor, ensina-nos a orar com a fé dos que resistem e com o amor do que se doa até o fim. E que o Pai Nosso não se torne Pai meu, mas Pai Nosso de verdade. Que o Pai Nosso se torne nosso mesmo, encarnado, profético, libertador. E que a terra inteira um dia possa cantar o teu nome e com teu nome proclamar a liberdade. E a liberdade também que vem da justiça e com a verdade. Não a verdade instrumentalizada por uns e outros, não a verdade trabalhada por um sistema que muitas das vezes publica aquilo que lhe interessa. Não a verdade dita na boca de uns e outros, mas a verdade que nos liberta para vivermos verdadeiramente o amor. Não o amor de novela, não o amor de televisão ou de cinema, mas o amor vivido realmente pelo Mestre Jesus, quando ensinou nos chamar Deus de Pai e de Pai Nosso. Lembrando a todos e a todas ainda que esse nosso encontro aqui, ele não é um encontro para você dizer que eu estou falando em nome de uma igreja, em nome de uma pastoral, em nome de um organismo. Estamos aqui falando como qualquer outra pessoa poderia estar falando, como qualquer outro cristão. Se você, antes de sair desse nosso canal, dessa nossa conversa, se sentir tocado a orar, ore, não tenha medo. Fale com Deus. Entregue para Ele todas as suas dores, seus lamentos, as suas fraquezas, as suas vergonhas. Tenha coragem. E de verdade ainda, se você se sentir tocado ainda, não tenha medo de deixar seu like, de compartilhar esse nosso áudio, de colocar esse nosso vídeo no seu perfil do WhatsApp. O link está aí embaixo. Recomendei para o próximo. E se essa reflexão tocou o seu coração, não tenha medo de dizer que gostou no comentário aí embaixo. A palavra é viva e quando rezada com o povo, ela se torna transformação. E que possamos, antes de orar, a exemplo daquilo que Marcos nos pede, possamos reconhecer nossas fraquezas, nossas humanidades, nossas deficiências, mas que possamos, antes de mais nada, reconhecer a grandeza e a força e a potência de um Deus que nos ama profundamente. Fiquemos com Deus. Eu sou Daniel Nonato.